A manifestação convocada por Jair Bolsonaro em defesa da anistia aos réus do 8 de janeiro reuniu um público muito menor do que o esperado. Bolsonaro chegou a dizer que esperava 1 milhão de apoiadores na orla de Copacabana, mas estimativas independentes apontam que o número real ficou muito abaixo disso. Segundo o Datafolha, com base em imagens aéreas, cerca de 30 mil pessoas participaram do ato, apenas 3% do que Bolsonaro havia previsto. Já um levantamento realizado pela USP e pela ONG More in Common calculou um público ainda menor, de 18,3 mil pessoas no horário de pico. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, no entanto, divulgou um número muito mais elevado e que já está resultando aí em iniciativa até no Ministério Público para avaliar se houve alguma interferência bolsonarista, porque as imagens aéreas não indicavam 400 mil pessoas. Essa foi a estimativa da PM do Rio de Janeiro. A corporação controlada pelo governo Cláudio Castro, do PL, aliado de Bolsonaro, não explicou como chegou a essa estimativa. O cálculo da USP utilizou um método baseado em inteligência artificial que analisa imagens aéreas e identifica individualmente os manifestantes. A discrepância entre a medição da USP e os números da PM é de quase 2.000%. Certamente o mundo vai chegar a alguma tecnologia mais democratizada e mais popularizada que vão tornar esses debates do nosso tempo, Duda Teixeira, sobre a quantidade de pessoas que havia em determinado local, algo absolutamente risível, ultrapassado. Mas, pelo visto, ainda existe uma margem para determinadas discussões. Fato é que dava para ver a olhos nus que a manifestação estava muito menor do que aquilo que o bolsonarismo esperava, sinal de cansaço da população, sinal de encolhimento da capacidade bolsonarista de mobilização, de que as coisas não andam tão fáceis assim para o Jair Bolsonaro, já que na semana que vem vai ser analisada no Supremo Tribunal Federal a denúncia que pode, se for aceita, torná-lo réu numa ação penal aberta, portanto, a partir do recebimento da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República sobre a trama golpista. Então, o Bolsonaro, se ele queria mostrar força, não foi isso que aconteceu, Duda. Exato, as coisas não estão fáceis para ele, porque a estratégia de se convocar um ato em Copacabana era mostrar que ele tinha a força do povo. Mandar um sinal lá para o STF, olha, vocês aí que vão me julgar, pensem bem no que vocês estão fazendo, porque eu posso gerar uma crise no Brasil se vocês, de repente, me condenarem. Ou mandar um sinal lá para o Congresso, falar assim, gente, olha só, eu tenho apoio de muita gente nessa minha pauta da anistia, seria bom aí que vocês avançassem com um projeto de lei no Congresso para melhorar ou dar uma aliviada nas penas do pessoal que participou lá do 8 de janeiro. E aí, quando a coisa dá errado, quando vai pouca gente, ele mostra que, na verdade, ele não tem essa força. E aí, o objetivo que era conseguir influenciar no STF ou no Congresso acaba sendo frustrado. Ele não tem mais essa força popular que ele achou que ele tinha. Tem uma manifestação marcada para São Paulo, e aí eu imagino a preocupação do Bolsonaro, que se essa daí também flopar, ele realmente vai ficar numa situação ainda mais difícil, né, dessa situação que ele está agora. E assim, é curioso, né, como qualquer ato, manifestação política aqui no Brasil acaba tendo esse debate, essa discussão em relação ao número de participantes. Ok, agora essa discrepância, né, de um falar que está em 18 mil, o outro fala, a Polícia Militar do Rio falar em 400 mil, assim, aí alguém claramente está mentindo muito, né? E a Polícia Militar, por ser um ato, uma instituição ali do governo do Estado, que é comandado pelo Cláudio Castro, aí realmente a gente acaba se desconfiando mais desse número aí. Assim, mas ainda assim, considerando que o Bolsonaro queria levar 1 milhão de pessoas, né? Ele meio que proibiu manifestação em outras cidades no Brasil, né? Meio para concentrar todo mundo lá no Rio de Janeiro. E a foto, que é o importante também, né, Felipe? Não é só o número, é a foto. A foto mostra um monte de espaço vazio, aí realmente não deu certo para ele.
Olha aí a postagem da PEMERGE, né, como a gente chama lá no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela falando que o ato que reuniu mais de 400 mil pessoas foi monitorado pelo 19º Batalhão da PM com apoio, sem registro de ocorrências, e estavam ali acompanhando a dispersão. Olha, vocês veem que embora essa foto seja tirada ali de cima e a partir de um quarteirão que está um pouco mais cheio, vocês reparem que quanto mais vai se afastando ali da foto, mais vai ficando vazio, mas vazio mesmo. A Avenida Atlântica lá, para alguns quarteirões de distância, já não tinha mais ninguém da manifestação. Lembrando que é nesse lugar que você tem festas de Réveillon que lotam a Avenida Atlântica inteira e dão poucos milhões de pessoas. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, num dos eventos ao ar livre mais cheios do mundo. Aí você tem uma quantidade de pessoas que está até dispersa. Veja que mesmo aqui nos quarteirões de baixo, logo abaixo de onde se tirou a foto, você consegue enxergar o asfalto. Em fotos aéreas do Réveillon tradicional do Rio de Janeiro, muito embora em alguns anos fique menos cheio do que outros, e, sei lá, houve assaltos, aí acaba tendo uma repercussão negativa, eventualmente não enche tanto, mas dificilmente você vê tantos buracos. Então, esse número de 400 mil reais, ele ainda é muito alto para essas pessoas que estavam aí. E quanto mais vocês estão vendo ali a foto a partir do calçadão, da areia, mais você tem gente que estava na praia. Vocês vejam que a praia estava cheia no domingo. Eu estava no Rio de Janeiro nesse fim de semana, domingo de sol, céu parcialmente nublado, tinha algumas nuvens, mas era um clima bastante gostoso, né? Não era aquele calor excessivo do verão, mas era um domingo de sol com apenas algumas nuvens, uma praia ótima. O que a produção está me avisando? Diga. Pode repetir aqui, Robson. Tem uma foto do Réveillon? Então mostra a foto do Réveillon para fazer o contraste. Olha só a diferença brutal. E isso aí a partir de um lugar de palco, né, de show. Mas é muito mais gente do que tinha nesse ato bolsonarista. Então a gente fica se perguntando se a PEMERGE, Duda Teixeira, estava contando todo o pessoal da praia, mas todo o pessoal que estava ali nos prédios, em cada apartamento, porteiros de Copacabana, os pássaros talvez, os vendedores os postes, de biscoitos, os vendedores de biscoitos, Globo, as pessoas que estavam almoçando nos restaurantes, as pessoas que estavam pedalando ali na rua. E que mais? O pessoal tem que estava em peixes ali na Ipanema. praia. O pessoal que estava em Ipanema. Talvez ali na frente o pessoal do Arpoador de Ipanema pode ter sido contado. Talvez até o pessoal do Leblon, ou de repente de Botafogo e do Flamengo, que estão aqui mais para baixo em outra direção, deve ter tido aí uma vista aérea da PM numa área grande do Rio de Janeiro para chegar a 400 mil pessoas. E no carro de som, o Bolsonaro afirmou que a condenação a 17 anos de prisão para os réus do 8 de janeiro é para justificar uma condenação maior para ele. Vamos assistir a esse trecho, que esse programa é muito generoso. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela.
São tantas falas, Teixeira, que não correspondem às práticas do Bolsonaro, que fica até difícil assim memorizar se a gente ficar só no vídeo. O doutor Teixeira está até anotando para ele não esquecer na hora de comentar. Não tem obsessão pelo poder, diz o sujeito que foi consultar até os chefes das Forças Armadas para melar o resultado eleitoral e poder continuar no poder, o que foi confirmado pelo comandante do Exército da época dele, do governo dele, e pelo comandante da Aeronáutica da época dele, do governo dele, o Freire Gomes e o Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele fala, não vou sair do Brasil. Ele saiu do Brasil. Então agora ele está dizendo que não vai sair mais, mas ele fugiu enquanto essas pessoas estavam mobilizadas em frente ao quartel e prontas para cometer algum ato como a invasão do prédio dos Três Poderes com depredação de patrimônio público. O Bolsonaro teve semanas e semanas para desmobilizar essa pessoa exercendo o seu poder de líder político, de um segmento insatisfeito da sociedade. Ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu explorar essas pessoas para esticar a corda da relação com os tribunais superiores, parte deles, né? A gente conhece a sabotagem da CPI da Lava Toga, os acordos ali com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, os cafezinhos, a gente sabe. Mas ele quis esticar a corda em relação a Alexandre de Moraes, outra turma, para posar de antissistema. Só que o que ele fez? Ele acendeu o pavio e saiu correndo, como um moleque que toca a campainha e sai correndo. Ele deixou essas pessoas mobilizadas, se vangloriou durante semanas que havia povo nas ruas, que é como ele chama o eleitorado mais engajado dele, que é uma parcela da população brasileira, mas muito menor do que o todo do povo. Então ele acendeu o pavio e foi embora para os Estados Unidos, porque tinha medo de ser alvo de uma operação quando não tivesse mais o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E outro dia parece que ele ou alguém da família falou que teve receio de que acontecesse alguma coisa e ele fosse responsabilizado. Ora, tinha receio por quê? Porque ele justamente tinha acendido o pavio, porque ele tinha tocado a campainha, porque ele tinha mobilizado essas pessoas. Aliás, tem um momento curioso do depoimento do Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, que ele fala, olha, depois da primeira vez que ele veio consultar a gente sobre aquele golpe de Estado, né, travestido de medida constitucional, eu achei que aquele assunto tinha morrido. Mas aí depois, quando eu vi ele indo ali para frente do Alvorada, para falar com os apoiadores, naquele vídeo que eu mostrei, quando a gente fez a análise aqui do relatório da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro, e ele ficou falando do Exército, que dependia do povo, aí ele entendeu que não tinha acabado por ali. Tanto que depois o Bolsonaro foi novamente consultar os chefes das Forças Armadas e insistiu no ponto. Outra coisa, rapidamente, ele fala, por que estão condenando essas pessoas a 17 anos? Porque querem justificar a minha condenação. Aqui a gente reconhece que há um ponto, vamos dizer assim, que funciona para alguns segmentos da sociedade, porque tem um fundo de verdade. O contraste entre o alívio do Supremo Tribunal Federal para criminosos ou acusados de crime de colarinho branco levou à impunidade geral, inclusive para a família Bolsonaro, nos casos de rachadinha, e enquanto que as pessoas que invadiram e depredaram o patrimônio estão recebendo penas altas. Então você tem uma legitimidade em apontar esse contraste. Mas qual é o interesse do Jair Bolsonaro em construir essa narrativa? De dizer que, olha, estão condenando a 17 porque querem justificar que eu seja condenado a 20 e tantos. Então é para avisar ao eleitorado dele, para se manter engajado, porque se isso acontecer, é porque o STF está pensando assim, que ele tem que ficar na cadeia por muito tempo. E não por ele ter feito coisas erradas, para a gente dizer aqui o mínimo, né? Para não chegar aqui no ponto da condenação e falar dos crimes pelos quais ele está sendo acusado. Então ele não assume a responsabilidade por aquilo que fez, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista moral, e fala, em boa parte desse discurso, o contrário das suas práticas. Duda Teixeira. Bom, ele falar ali que não tem obsessão pelo poder é completamente risível, né? É uma piada isso daí. Eu lembro, todo mundo lembra aquela reunião que ele faz, acho que em abril de 2022, que ele chama ali, vai ministro por ministro, né? Ele convoca todos os ministros e fala o que a gente vai fazer agora que o Lula está à frente nas pesquisas eleitorais. Então,
Foi 5 de julho de 2022. Claramente ele não queria, né, deixar o cargo, né? Isso mostra uma obsessão pelo poder. E aí a pauta da anistia, as pesquisas eleitorais falam ali, né, mostra mais ou menos um Brasil dividido, né? 50% a favor, 50% é contra. Grande parte dos brasileiros entende que realmente essas penas que aconteceram para a turma do 8 de janeiro, essas penas foram exageradas. 17 anos para alguém que botou um batom na estátua lá realmente não faz sentido. Agora, outra coisa é analisar as atitudes do Bolsonaro, né? E ele ter concentrado esse atos no tema da anistia, e poucas pessoas terem ido, mostra que as pessoas talvez entendam que não cola muito, né? Ele querer se livrar usando esse argumento de que as pessoas que foram lá no 8 de janeiro tiveram uma punição muito dura, talvez as pessoas veem como situações diferentes, né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, isso é uma coisa. As pessoas que foram lá vandalizar no 8 de janeiro merecem 17 anos, aí é outra coisa. E só para registrar, é claro que o Duda falou assim de uma maneira genérica, dando o exemplo do batom na estátua, mas a pessoa que botou o batom na estátua, ela está presa ainda, me parece que sem denúncia, né? A gente tem que analisar o caso específico dela, mas ela ainda não foi condenada há tantos anos. As pessoas que foram condenadas a 17 anos foram por outras acusações que não o batom na estátua, mas por invasão e depredação de patrimônio público, etc. Claro que o que o Duda quis dizer é que por crimes que soam menores do que um escândalo de corrupção na Petrobras ou algo nesse sentido, na percepção de boa parte da população. No caso, a manifestação flopada, essa palavra aí que surgiu há alguns anos nas redes sociais, do bolsonarismo. E o Ricardo Kertzmann, nosso colunista mineiro diretamente de Belo Horizonte, vai comentar. Só queria registrar que a senhora que passou o batom na estátua é a Débora Rodrigues dos Santos. E ela vai ser julgada pelo STF. Ela está há 2 anos presa. Ela é uma cabeleireira, mãe de 2 crianças. Ela está presa desde 17 de março de 2023. E o julgamento foi marcado para o plenário virtual para entre 21 a 28 de março. 21 é essa sexta-feira, dessa semana, né, que começa hoje é segunda, 17. Então a gente vai saber mais detalhes, vai poder trazer até aqui para o papo a questão envolvendo essa cabeleireira, que evidências que há contra ela e se o STF vai aliviar ou se vai acabar punindo. Ricardo Kertzmann, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para essa galera querida que nos acompanha. Ótima semana para todo mundo. Olha, se 18 mil pessoas estiveram presentes, 30 mil pessoas, isso tanto faz porque não altera, né, esse quadro de diminuição política do ex-presidente Bolsonaro. Que 400 mil pessoas, conforme divulgou a Polícia Militar do Rio, não chega nem perto, Felipe, isso não há a menor dúvida. O último censo, eu estou aqui até com os dados abertos, Copacabana inteira tem 130 mil moradores. O bairro mais populoso do Rio de Janeiro é Campo Grande, com cerca de 350 mil pessoas. Felipe, cidades, 319 municípios do Brasil têm mais de 100 mil habitantes. 400 mil pessoas significaria você colocar Vila Velha no Espírito Santo, por exemplo, ou Santos no interior de São Paulo, Jundiaí também no interior de São Paulo, Betim, aqui do interior de Minas, inteiras, cidades inteiras nas areias de Copacabana, e isso obviamente não aconteceu. Eu falei da diminuição do capital, do tamanho político do presidente Bolsonaro, isso é uma coisa que a gente já vem observando há algum tempo. Essas defecções de ex-aliados, principalmente da turma do Centrão, que vem se afastando com relativa frequência. A gente teve embates públicos, inclusive, dele próprio Bolsonaro, como antigos defensores, né, antigos militantes, correligionários até. Isso ocorreu de forma mais clara com o Pablo Marçal, com o próprio Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado de Minas Gerais, de uma maneira mais amena, vamos dizer assim, mas dentro do próprio espectro eleitoral da direita, ele já não é mais uma unanimidade, isso também é mais do que sabido. Eu digo que o capital político dele diminuiu, Felipe, mas o capital eleitoral ainda continua bastante elevado, principalmente se a gente chegar nas eleições de 2026 e ele puder concorrer. A gente sabe que isso vai depender, é uma coisa muito difícil de acontecer,
mas vai depender principalmente dos humores do Supremo, e esses humores do Supremo vão estar muito ligados também aos humores do presidente Lula, se ele for o candidato em 2026. Então, caso o Bolsonaro chegue em 2026 elegível e participando, eleitoralmente ele ainda é muito forte. Mas não por ele, não pela figura política, mas sim por representar esse antipetismo, que é cada vez mais intenso. Todas as últimas pesquisas mostram isso de forma clara. Mas que ele está longe de ser unanimidade que já foi e de ser o único representante desse espectro à direita, isso está cada vez mais claro. Pois é, e representar numa percepção, no mínimo, embaçada de determinados segmentos da população brasileira, depois de tanta ajuda que Jair Bolsonaro deu ao Lula, inclusive ajudando a enterrar o combate à corrupção, blindando os ministros do STF, alguns dos quais, contra os quais ele se volta agora, só depois de ter sido atingido ou de ter tido gente da sua base atingida. O Bolsonaro ele tenta capitalizar a insatisfação com o governo Lula, com a política econômica, com a volta da turma do Petrolão ao poder. Ele tenta capitalizar em cima da insatisfação com a leniência do Supremo Tribunal Federal com acusados de crimes de colarinho branco, com acusados de crimes de facções criminosas armadas. Ele tenta capitalizar em cima da falta de representatividade política de setores católicos e evangélicos, de defesa na arena política de bandeiras, por exemplo, de posições majoritárias na sociedade brasileira, como contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, mas não são, vamos dizer assim, elementos que o Jair Bolsonaro tem na sua prática, na sua conduta verdadeira. Ele capitaliza em cima da insatisfação da população e, claro, ele usa a retórica dele para atrair o voto e conseguir abarcar, portanto, esse eleitorado insatisfeito. Agora, as condutas muitas vezes são contrárias àquela retórica, àquele discurso. Já que você fez algumas comparações para dar uma dimensão do número, que é sempre muito importante que seja feito, estava pegando aqui a capacidade atual do Maracanã. O Maracanã, que já recebeu até por volta de 200 mil pessoas, naquela época lotado, quando tinha ainda cadeiras azuis, a geral, arquibancada sem cadeiras, ele reduziu a sua capacidade para as reformas, a partir das reformas para a Copa do Mundo 2014, passou a ter 78.838 lugares. Então, 400 mil pessoas hoje são mais de 5 vezes a capacidade do Maracanã. E o Maracanã, mesmo com a sua capacidade reduzida, ainda é muito grande. As pessoas ainda têm na memória afetiva aquelas imagens aéreas do Maracanã lotado. Sabe que é muita gente, sabe que não tinha aquilo ali. Mais de 5 vezes o público do Maracanã lotado na Avenida Atlântica, na manifestação bolsonarista. Então tem que ser investigado mesmo. A razão dessa estimativa da PM do Estado do Rio de Janeiro, que já deveria ter divulgado algum tipo de detalhamento. Aliás, depois da repercussão imediata negativa na rede social, alguém poderia ter dito assim, olha, desculpe, erramos, botamos um 0 a mais, né? Aí falava ali em 40 mil, ia ficar um pouquinho mais do que o Datafolha, mais do que o dobro da USP, mas não ia ficar tão feio, né? E agora fica cada vez mais feio quanto mais o tempo passa. Duda Teixeira. Felipe, você falou das condutas do Bolsonaro. Acho que a gente pode imaginar que tem muita gente que está decepcionado com as condutas dele. Mesmo ele sendo ex-presidente sem cargo público, ele está ativo nas negociações. Por exemplo, quando começaram a falar ali no Congresso de pedir o impeachment do presidente Lula, o Bolsonaro foi contra, né? E veio com uma historinha lá de Fora Lula 2030, que, aliás, ele queria até que as pessoas empunhassem essa bandeira nesse ato lá de Copacabana. No final acabou desistindo, né? Porque pegou mal, né? Ele estava falando para as pessoas, tentando calar as pessoas que queriam o impeachment do Lula para já. Ele também apoiou o Davi Alcolumbre para presidente do Senado. Quando lá o astronauta Marcos Pontes saiu com uma candidatura independente, ele deu um belo de um puxão de orelha no Marcos Pontes. E o Alcolumbre, o que faz a hora que assume a presidência do Senado? Fala, olha,
eu não vou pedir impeachment de nenhum ministro do STF, né? Isso aqui não tem chance de prosperar por aqui. Então, claramente, o Bolsonaro tem uma atuação política, e essa atuação política que a gente noticia, que é noticiada também em outros lugares, talvez esteja decepcionando muita gente que já apoiou ele no passado. E segundo Bolsonaro, os réus do 8 de janeiro não tinham intenção nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. Vamos assistir ao vídeo, eu vou comentar essa fala também. Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinha intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. Repito, Bolsonaro teve semanas para mandar todas essas pessoas, das quais ele finge sair em defesa agora, para casa, desmobilizá-las, falarem, olha, o resultado da eleição precisa ser respeitado, para ele ter assumido, inclusive, a responsabilidade por ter perdido a eleição para o Lula, mas preferiu investir naquelas presepadas sobre as urnas eletrônicas, e a gente vai ver, inclusive, a incoerência no próprio discurso do Valdemar da Costa Neto, dono do PL, que estava exaltando ali o tamanho da bancada do PL, eleita também pelo sistema eletrônico de votação. Bolsonaro teve semanas para desmobilizar aquele movimento, mas ele queria gente fechando a estrada, ele queria gente na frente do quartel, ele queria usar aquilo como moeda de troca, ele queria demonstrar força, e ele não ousou, para dizer o mínimo, porque nem sequer, para dizer até de uma maneira irônica, nem sequer exigia coragem, desagradar aquelas pessoas, falando, olha, aceitem a realidade. Ele estava tendo dificuldade para aceitar a realidade e queria que aquelas pessoas fossem os seus soldados, né, na recusa de se aceitar o resultado eleitoral. E ele fala ali, eu quero destacar essa fala com a qual eu anunciei o vídeo, que aquelas pessoas não tinham poder, como é que foi a palavra que ele usou? Nem intenção de fazer aquilo do que estão sendo acusados. Olha, em relação ao poder, se a gente for tomar um golpe de Estado sustentável, de fato aquelas pessoas não tinham condição de sustentar um golpe de Estado. Quer dizer, para quem tinha condição, não aderiu. Foi a cúpula do Exército da Aeronáutica, né? Porque o comandante da Marinha topou colocar as tropas à disposição do presidente. Então, contra a vontade do presidente, cujos subordinados atuaram para pressionar os chefes do Exército e da Aeronáutica, a cúpula não aderiu. Então essas pessoas não tinham ali uma força armada para sustentar um golpe de Estado, sustentar aquela invasão dos três poderes e fazer a República não funcionar. Ok, mas não tinham intenção, aquelas pessoas estavam atrás justamente da adesão da cúpula do Exército para uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. E você tem os vídeos delas falando esse tipo de coisa, acampadas durante semanas. Então Bolsonaro falseia muito a realidade. Eu quero ouvir Ricardo Kertzmann a respeito dessa última, em que ele estava falando ali como é um dia difícil para ele, porque ele está defendendo pessoas inocentes, injustiçadas, que não cometeram nenhum ato de maldade. Ele deixou todas lá e foi para Disney, Ricardo. Eu vou concordar apenas, Felipe, com uma parte do que ele falou quando ele se refere a pessoas inocentes. E não inocentes aqui no sentido de não terem cometido nenhum crime, porque todas elas que estavam lá, ou a maioria absoluta delas que estavam lá, cometeram crime sim. Eu só acho que esses crimes, eles têm que ser julgados e eles têm que ser condenados, as pessoas têm que ser condenadas, mas de forma proporcional. E, a meu ver, elas têm sido condenadas de forma extremamente desproporcional diante de tudo que a gente sabe e conhece do judiciário brasileiro. Agora, elas são inocentes, Felipe, no sentido dos inocentes úteis.
São pessoas, a maioria absoluta delas, Felipe, realmente são pessoas de bem, são pais e mães de família, trabalhadores, muitos aposentados, muitas pessoas de idade, que serviram à causa golpista que foi engendrada por esse pessoal. Essa inocência que eu me refiro, essa, como a gente no jargão costuma dizer, do inocente útil, essa turma, infelizmente, Felipe, se deixou capturar por essa sanha golpista. Esse pessoal, em sua maioria, talvez encontrou naquele movimento, naquele momento, algum tipo de propósito de vida, aquela sensação de pertencimento. Notem bem, eu não estou fazendo defesa alguma aquilo que ocorreu, ao contrário, eu acho que tudo aquilo foi muito grave, repito, aquilo tem que ser punido, mas de forma proporcional, mas essa turma foi utilizada, sim, pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo mais extremo, que soube capturar esse sentimento, como eu falei, né, de abandono, vamos chamar assim, de uma parte da sociedade, que acabou se unindo em prol de uma causa, e que levou essas pessoas a ir até a Brasília e cometer aquelas coisas bárbaras. O presidente Bolsonaro, a meu ver, ele é o responsável direto pelo destino que essa turma está tendo. Pois é, agora, essa expressão inocentes úteis, às vezes ela tem uma variação, que é de idiotas úteis, e obviamente o tom vai ficando mais crítico. E eu confesso que depois de muito tempo em que a pessoa está lá arrastada para esse núcleo de uma massa de manobra que se desconectou completamente da realidade, ela já vai adquirindo um grau de idiotice maior do que de inocência. E a distância entre a idiotice e um ato radical que possa ser configurado como crime na legislação de um país, muitas vezes é curta, principalmente quando essas pessoas estão sendo insufladas por manipuladores e propagandistas políticos. Então, assim, eu não passo a mão na cabeça de quem invade prédio de três poderes e depreda patrimônio público. Essas pessoas têm que ser punidas, porque eu defendo a mesma coisa há mais de 20 anos de carreira, quando eu estava falando publicamente, embora isso venha de berço, defender punição de quem comete crime, quando os vândalos eram de esquerda. Sempre defendi que todos fossem punidos. Aliás, acho muito curioso, porque tem dois elementos aí, mas a gente precisa fazer as distinções, é uma das funções aqui do nosso jornalismo. Acho muito curioso que as pessoas que defendem uma anistia completa para essas pessoas que invadiram e depredaram patrimônio público, que são do campo mais à direita, pelo menos do que o PT, que essas pessoas nunca tenham defendido que ficassem impunes os militantes de esquerda que já fizeram quebra-quebra. Sim, é verdade que os militantes de esquerda que fizeram quebra-quebra não foram condenados a 17 anos. Então, o ponto é o tamanho da pena, a questão da dosimetria, a questão da quantidade de crimes de que elas estão sendo acusadas. Ora, que se discutam esses pontos. Agora, quando a gente vê o duplo padrão no campo bolsonarista, a gente precisa apontar também. E é o que eu faço. Então, os autores do quebra-quebra de esquerda, sejam militantes do MST, do MTST, de todos esses grupos radicais, até black blocs, eles tinham que ser presos quando eles vandalizaram patrimônio público, privado, etc. No caso dos black blocs, chegaram a matar uma pessoa explodindo um rojão ali no cinegrafista Santiago Andrade. Casos graves, gravíssimos. E agora não dá para ser leniente com as pessoas que cometem determinados atos só porque tem outra ideologia. Ah, não, veja bem, essas pessoas coitadinhas delas, olha, elas cometeram esses atos depois do término do mandato de Jair Bolsonaro, o que significa que durante 4 anos de governo, durante os quais havia gente crítica, havia gente independente e crítica, gente que não estava do lado do Lula, do Alexandre de Moraes, como nós aqui, apesar de toda a propaganda mentirosa do bolsonarismo. Porque eu defendi que os condenados da Lava Jato ficassem na cadeia, não defendi volta ao poder deles. Quem falou que o Cássio Nunes Marques podia votar a favor do Lula foi Jair Bolsonaro. Quem disse que era melhor o Lula solto foi Eduardo Bolsonaro. Quem disse que foi contra a CPI da Lava Toga aí foi o Flávio Bolsonaro. Então não dá para ter esse duplo padrão. Aqui é o mesmo princípio, seja qual for a situação. É claro que há pontos de discussão legítimos, porque o contraste da leniência de um lado com a punitividade do outro acabou ficando muito grande. E o bolsonarismo usa isso para se limpar na sujeira do STF. Mas a gente aponta a sujeira dos dois lados. Lula Teixeira.
O Bolsonaro deu uma entrevista esses dias para um podcast e aí o apresentador perguntou para ele, né? Bolsonaro, por que você foi para Orlando, né? Ali no final de 2022, né? E a resposta do Bolsonaro foi: eu tive um pressentimento que alguma coisa ia dar errado, né? Então, foi essa declaração que eu citei aqui de cabeça no primeiro bloco, só para lembrar. Diga, Dudu. E aí você fala, bom, teve um pressentimento, será que ele estava olhando o voo dos pássaros, né? E percebeu que alguma coisa ia acontecer? Ou estava sonhando, de repente um anjo apareceu e falou uma coisa para ele? Ou será que ele tinha realmente informação, né, de que a chance... E aí, na denúncia da PGR, a gente vê claramente que ele tinha esse contato ali com o Mauro Cid e com vários tenentes-coronéis ali que estavam prestes a fazer alguma coisa. Só um né? parênteses, especificamente o Mário Fernandes era o general que fazia a intermediação entre os líderes do protesto na frente dos quartéis e o Palácio do Planalto. Isso aparece no relatório da Polícia Federal. E aí, de fato, quer dizer, ele fugiu da responsabilidade, né? Ele viu que o circo ia pegar fogo e aí se mandou para Orlando. Justamente para evitar uma responsabilização. E agora fica dizendo, eu estava fora, eu nem estava aqui, etc. Quer dizer, acendeu o pavio e quer se livrar dos efeitos. Mas não vai se livrar tão facilmente assim, pelo menos. Bolsonaro afirmou que a condenação a 17 anos de prisão para os réus de 8 de janeiro é para justificar uma condenação maior para ele. Esse trecho a gente já tinha mostrado, mas se está na ordem aí, produção, vamos ver se ele repetiu. Pode soltar o próximo vídeo que a gente comenta. Tenho fé sim, que Bolsonaro será candidato a presidente da República. Com esse governo, o combustível ficou caro. Então, volta Bolsonaro. A carne ficou cara. Então, volta Bolsonaro. A energia ficou cara. Então, volta Bolsonaro. Agora eu quero pedir para vocês com ordem. Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Bom, esse é um dos momentos mais patéticos do ato bolsonarista na praia de Copacabana, não dá para usar outra palavra. O Valdemar da Costa Neto é o dono do PL, o partido ao qual se filiou Jair Bolsonaro, e o Valdemar é um mensaleiro. Ele foi condenado pelo escândalo do mensalão do PT, o PT do Lula, o mesmo esquema de suborno. Ele ficou preso junto com José Dirceu, saiu da cadeia do lado do Dirceu. Tem a foto, já falei, só dá um Google aí, Valdemar Dirceu sair da cadeia, vocês vão encontrar a foto dos dois saindo por indulto de Natal concedido pela Dilma Rousseff. Não foi porque foram inocentados, não. Foi porque a presidente do mesmo partido do Lula, interessada em aliviar a barra de correligionários, olha aí a foto dos dois saindo da cadeia, Dirceu em cima, Valdemar embaixo na frente, Dirceu carregando a sacolinha, o Valdemar já passando pela cerca. Então a Dilma queria aliviar a barra dos correligionários, de toda aquela turma ali, que estava presa por causa do mensalão. E o Valdemar da Costa Neto, ele estava lendo no celular frases de efeito, que torna mais patético ainda o seu discurso, para criticar o governo Lula, com o qual ele fazia esse tipo de coisa lá atrás. E tem esse ponto interessante que eu já tinha anunciado no primeiro bloco, em que ele fala assim, vocês fizeram do PL o maior partido do Brasil. Faltou o Valdemar completar pelo mesmo sistema eletrônico de votação que vocês tanto atacaram. E que o nosso, né, se for o Valdemar falando, partido PL, contestou também no Supremo Tribunal Federal da maneira mais patética, também não tem como usar outra palavra. Porque no momento em que eles estavam formando, que eles tinham formado já, porque já tinham resultado, a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 deputados federais eleitos nas urnas eletrônicas, ele estava questionando as urnas eletrônicas só do segundo turno, só da eleição presidencial. Quer dizer, o nível de idiotice útil para se acreditar na narrativa dessa turma, que inclusive foi abandonada na eleição municipal do ano passado, 2024, é muito grande. É por isso que não dá para passar muito a mão na cabeça como inocente, de uma maneira geral. Claro que eu entendo o termo técnico, conceito histórico de inocente útil, usado pelo Ricardo Kerstmann. Mas dizer que essas pessoas são muito inocentes, elas tiveram a oportunidade de ouvir
as vozes contrárias de acordar, de despertar e resolveram se engajar de uma maneira muito arriscada para o futuro delas. E tiveram aí um castigo, talvez, claro, um castigo mais alto do que deveriam receber, mas crime e castigo é uma dobradinha que precisa continuar no ponto do castigo existindo, né? Se a gente não conseguir eximir a humanidade, o mundo de todos os crimes. Eu estava comentando aqui o discurso do Valdemar da Costa Neto, dono do PL, o partido ao qual se filiou Jair Bolsonaro, ao qual ele pertence hoje, e o Duda Teixeira e o Ricardo Kertzmann vão comentar também. Ricardo, começa por você essa rodada. Olha, Felipe, ele falou assim: volta picanha, volta gasolina barata, faltou gritar, volta mensalão. Se é que de fato, Felipe, esse mensalão algum dia já foi embora. Se a saudade está muito grande, né? Duda Teixeira. Bom, cena super patética, usando aqui a palavra que o Felipe usou, do Valdemar Costa Neto, não só também porque ele participou do governo Lula, porque é um mensaleiro, mas assim, ele tem a dificuldade, né? Ele não consegue nem ler 2 frases aí seguidas no celular. O negócio dele é outro, a gente conhece há bastante tempo. E o negócio dele não é palanque ali, né? Ele não consegue realmente ter uma conexão com o povo que está ali, né? Os outros parece que estão rindo dele ali, né? Rindo de tirar sarro ali, né? Porque vê que ele não serve para o negócio, e ele começa ali com volta Bolsonaro e ninguém entra na dele, né? Nem o pessoal que está lá em cima do trio ali, nem a galera que está ali embaixo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também repetiu o slogan de campanha ao criticar o governo Lula. Pode soltar. Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometendo picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro! Tá aí, o Tarcísio de Freitas, cotado para ser o candidato de oposição ao Lula em 2026, falando se tá tudo caro, volta Bolsonaro, pagando todo esse pedágio político, moral, ao ex-chefe. Lembrando que o Bolsonaro foi presidente e o Tarcísio foi ministro da infraestrutura. Ricardo Kertzmann, como você avalia esse tema, que é o tema da nossa enquete? Olha, Felipe, com todo respeito ao governador Tarcísio, né, eu entendo que é um palanque, eu entendo que é um ato político, eu entendo refrões de campanha, slogans e tudo mais, mas olha, eu acho que ele é capaz de fazer algo melhor. Eu particularmente espero que a inteligência dele seja capaz de algo melhor. Não precisa ir nesse nível de simplicidade, né, para poder vender, entre aspas, uma candidatura em que ele mesmo, no fundo, ele torce contra. Porque é óbvio, né, que lá no íntimo, ainda que ele negue, ainda que o Tarcísio diga que não quer disputar as eleições, que ele pretende disputar o governo de São Paulo, que o presidente Bolsonaro é o candidato, ainda que ele diga isso tudo, todo mundo sabe que no fundo ele torce para que o Bolsonaro de fato fique inelegível e assim manter os índices de popularidade e os índices de potencial de votos que ele tem, ainda é desconhecido por boa parte do Brasil, ele se torna um candidato bem forte e muito viável a ser o próximo presidente da República. Então, vamos melhorar um pouquinho esse tipo de bravata, porque eu acho que ele pode elevar um pouco mais o debate. Pois é, e há certos cenários, certas circunstâncias que muitas vezes não se repetem. É claro que o Tarcísio tem uma longa carreira aí pela frente, ele poderia ser candidato a presidente em 2030, por exemplo, mas até 2030, muita gente aí nova, que talvez hoje seja vista aí como uma liderança da nova geração, vai ter mais cancha, eventualmente vai entrar na disputa nesse cenário, pessoas podem se tornar protagonistas ao longo do próximo governo, seja no governo, seja na oposição, e o Tarcísio pode não ter um nome mais tão forte assim para uma eleição presidencial como ele tem hoje. Então, assim, tem uma circunstância que favorece o Tarcísio nesse momento, pelo menos. Os ventos sopram a favor de alguém que muitas vezes é colocado no Brasil como centro-direita, mas é que é alguém à direita mesmo, alguém eventualmente de direita, mas que não seja aloprado.
E, no entanto, ele tem essa gratidão, ele tem essa necessidade o tempo todo de adular o Bolsonaro, de falar volta Bolsonaro, de sair em defesa do Bolsonaro, e precisa tomar cuidado com a rejeição ao Bolsonaro para que essa rejeição não colhe nele. Duda Teixeira. Tem uma turma aí que estava apontando que o Tarcísio foi lá para Copacabana com uma camiseta da Seleção Brasileira e o número 10, né? E que esse número 10, que era o número do Pelé, então indicaria que no fundo ele quer ter algum protagonismo, ele quer ser a grande estrela. Enfim, o que a gente dá para saber aí, né? Quase uma análise da numerologia. Tá rolando ainda um treino, né? Ele realmente tem que estar pisando em ovos aí, já que o assunto ovo tá o tempo inteiro. Ele tem até abril para fazer o nome dele crescer, ver se realmente ele consegue mostrar que ele tem muito mais viabilidade que o Bolsonaro. Para quem abriu, o Bolsonaro deu ok para ele, né? Ok, Tarcísio, pode ir lá, tenta a presidência, né? Porque se o Bolsonaro não fizer isso até abril do ano que vem, o risco é o Tarcísio realmente não poder se lançar para a presidência, e aí ele fica aqui no governo, tenta a reeleição pelo governo do estado de São Paulo. O que ele quer é mostrar que ele não contribuiu para que o Bolsonaro se tornasse inelegível, para que o Bolsonaro fosse condenado. Ele estava lá, ele estava ajudando, ele estava perto. No entanto, se formou esse cenário contra a vontade do Tarcísio, de modo que o Bolsonaro pode apoiá-lo sem qualquer tipo de ranço, de ressentimento, de percepção de que ele é um traidor, que o apunhalou pelas costas, porque isso seria algo imperdoável no bolsonarismo, e ele se tornaria alvo das campanhas difamatórias e tentativas de assassinato de reputação tão comuns no meio virtual bolsonarista. Então, vamos ver como é que o Tarcísio vai administrar. Esse é um grande xadrez que ele está jogando em razão desse elo que ele tem com o Bolsonaro. E favorece o Tarcísio o fato de não haver uma liderança fora do campo Lula e Bolsonaro que já tenha muita força. Porque se tivesse alguém mais ao centro, não com as mesmas características talvez, ou vindo de um outro estado, do que, por exemplo, o Eduardo Leite, que manteve uma certa postura não Lula, não Bolsonaro, até na eleição para governador do estado, se alguém com essa linha, mesmo que com algumas diferenças, tivesse já uma projeção nacional e uma baixa rejeição, poderia aí fazer sombra a um candidato ligado ao Bolsonaro. Mas não tem até o momento. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar, e você vai acompanhar toda essa cobertura minuciosa aqui em Um Antagonista, Cruzoé e no Papo Antagonista.